Bem-vindo à segunda parte deste Buzz Factor. Hoje falamos de Marketing Intelligence. Professor, como é que se gera esta informação? É preciso fazer aqui uma seleção quantitativa, mas também qualitativa, não é? É preciso que as empresas saibam gerir esta informação. Por outro lado, é preciso confiar nestes sistemas também, não é? Muito bem, eu diria que sim. Em primeiro lugar, a grande dificuldade de gerir esta informação tem a ver exatamente com a grande diversidade de fontes e com a grande diversidade de modelos e de técnica que hoje em dia temos para explorar estes dados. Eu diria, enfim, está aqui o André do SAS que falará até sequer com mais detalhe dos modelos que utilizam, mas eu diria que esta exploração se faz, sobretudo hoje em dia, com 3 tipos de abordagens. Aquilo que poderíamos designar pelas abordagens descritivas, em que as empresas usam técnicas para segmentar as suas bases de clientes, já ouvimos falar disso há pouco, e a propósito, estamos a caminhar quase para uma situação em que cada cliente é um segmento, para um marketing one-to-one, em que cada mensagem e cada produto é customizado e personalizado à medida de cada cliente, e de facto o universo web permitiu isso, ou aqui há uns anos isso era impensável. Depois, um segundo tipo de ferramentas que eu acho muito importantes, que são as ferramentas explicativas, e gosto sempre de referir um exemplo que me é muito caro, porque tenho feito trabalho nessa área, da área da satisfação do cliente. Aqui há uns anos faziam-se estudos de satisfação e de lealdade de cliente de uma forma muito descritiva. Sabíamos que estávamos bem, que estávamos mal, num determinado aspecto, mas não sabíamos o que havíamos de fazer para melhorar. E com a introdução de modelos explicativos, foi possível não só de identificar como estamos, mas diagnosticar as causas da nossa situação e, portanto, identificar quais as áreas-chave de atuação para ter clientes mais satisfeitos, clientes mais fidelizados, para evitar que o cliente abandone a organização, ou como dizia há bocadinho o Manuel, que o cliente reduza o share of wallet, a percentagem de produtos que tem na nossa organização. E depois um terceiro conjunto de métodos, que são os métodos, eu diria, preditivos e que estão muito ligados no nosso imaginário ao Marketing Intelligence. São métodos que permitem antecipar, prever as necessidades e os comportamentos dos consumidores e que têm tradicionalmente sido muito usados para a gestão de campanhas. Tradicionalmente, no fundo, queríamos saber se o cliente ia reagir bem ou mal a uma certa oferta, mas hoje em dia estamos a caminhar para algo bem mais sofisticado, que é saber para cada cliente em concreto o que é que devemos oferecer, em que momento é que devemos oferecer e qual a mensagem e os canais que devemos utilizar para fazer essa oferta. E, portanto, eu diria, enfim, de uma forma muito simplista, estes são os 3 grandes universos de ferramentas analíticas, mas depois, como dizia bem, há o problema da confiança dos dados, porque eles provêm de muitas fontes. E vou dar-lhe um exemplo. O universo web é de facto uma das grandes fontes destes dados. E no universo web, a quantidade de coisa que se diz sobre Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, é inacreditável. Claro. E eu dava-lhe um exemplo há pouco, estava conversando com o Filipe Teixeira e estava-lhe a dar um exemplo. Imagine, alguns no blog, um cliente diz: os bancos são todos muito maus, mas a Caixa Geral de Depósitos não é. Normalmente, um modelo uma ferramenta analítica que vai buscar informação, iria classificar isto como uma mensagem negativa sobre a Caixa, quando na verdade é positiva. E esse é o grande desafio. Estes dados estão totalmente desestruturados. E como conseguir encontrar ordem, relevância, valor neste oceano de dados que não têm uma estrutura, porque os nossos modelos, na verdade, tradicionalmente estavam muito ligados ao facto dos dados estarem estruturados de uma certa forma e nós sabermos cada elemento, cada dado, o que é que significava. Se permite, só para terminar este raciocínio, queria dizer-vos, depois de vos ouvir a todos, que me lembrei do seguinte: em todas estas vossas preocupações está presente a criação de valor para o cliente, naturalmente, usando os dados que estão disponíveis nos mais diferentes fontes. E todos concordamos que o universo web foi um daqueles que trouxe maior quantidade de informação nos últimos anos. Mas há aqui um grande novo desafio, e acho que todos estamos a começar a sentir isso, que tem a ver com o facto desta informação digital estar a ser progressivamente, eu diria, embebida em todos os momentos da nossa vida. E se não pensem o seguinte, que há uns anos, como é que nós nos tornávamos consumidores ou produtores de informação digital? Quando ligávamos o computador, abríamos um browser de internet, agora basta ir ao telemóvel. Agora basta ir ao telemóvel. Mas não é só o smartphone. São agora os óculos inteligentes, os relógios inteligentes e toda uma série de dispositivos inteligentes que estão a aparecer. Que faz com que todo o universo digital
esteja embebido em todos os momentos da nossa vida, no lazer, no trabalho, quando vamos às compras, e isso faz com que haja uma grande oportunidade para as empresas de fazerem chegar mensagens aos consumidores, multiplica ainda por uma escala maior a quantidade de dados que os consumidores vão fazer chegar às empresas e permite ainda uma coisa, essa sim, que penso que está agora a despontar, que é combinar esta potencialidade dos dispositivos inteligentes com aquilo que agora está a aparecer e que poderíamos designar como dispositivos passivos. O que é que são dispositivos passivos? Câmaras que estão nas lojas e que, não sei se têm essa noção, quando uma pessoa entra na loja e é filmada, caracteriza imediatamente a pessoa em termos de género, classe etária e até classe social. E depois permite seguir a pessoa na loja e perceber que comportamentos teve. Mas há também aqui uma linha muito tenue, não sei, entre uma certa invasão da vida privada do consumidor ou não. Tem toda a razão. E eu penso que nos próximos anos muito se vai jogar a esse nível. É um novo Big Brother, não é? É verdadeiramente. E, curiosamente, eu reparo que as pessoas, e legitimamente, têm muita preocupação sobre a invasão do Estado na sua vida privada, mas têm tido muito pouca preocupação sobre a invasão das empresas na sua vida privada. Eu penso que nos próximos anos as pessoas vão continuar a fornecer alguma quantidade de informação gratuitamente às empresas, mas que mais tarde ou mais cedo, inevitavelmente, há uma parte dessa informação que vai ser paga e que só algumas pessoas é que, de facto, vão fornecer voluntariamente. Isto é um desafio para uma empresa como o SAS, não é? É mais informação para gerir, é nova informação para gerir. É um desafio, mas é daqueles desafios que nós gostamos. Podemos considerar que neste momento há uma mudança, né, neste tipo de ferramentas ou não? Claramente. Hoje em dia, um dos hot topics, temas quentes em cima da mesa, é precisamente os temas ligados ao Big Data e ao High Performance Analytics, que são, ao fim e ao cabo, soluções de software que têm que ter a capacidade de endereçar estes temas de enorme quantidade de dados e de conseguir extrair em tempo útil informação que seja utilizável pelas empresas. Há uma frase que acho que sintetiza muito bem o que acontece hoje em dia, que eu penso que não será literal, mas é algo do género. Nós estamos afogados em dados e sedentos de conhecimento. E é esta a parte interessante e o desafio onde nós nos movemos. O SAS tem trabalhado insistentemente, por exemplo, em temas muito ligados ao chamado Social Media Analytics, que é ter a capacidade de constantemente estar ligada à web, conseguir capturar e procurar informação considerada relevante para a tomada de decisão, mas informação essa que é não estruturada conforme referiu o Pedro. E, portanto, existe a necessidade de criar um conjunto de algoritmos que automaticamente ao capturar essa informação, seja capaz de arrumá-la nos sítios devidos, ou seja, que se perceba se é informação sobre marca, se é informação sobre produtos, um bocadinho que tema é que está a ser falado, mas também que consiga automaticamente transformar essa informação em sentimento. Ou seja, porque no fim da linha, o que interessa muito também às empresas é perceber se o que está a ser dito sobre elas, sobre a sua organização, sobre os seus produtos, se tem um cariz positivo, se tem um cariz negativo, se tem um cariz neutral, para poder atuar em conformidade. Relativamente, agora fazendo aqui um pequeno parênteses, relativamente à questão destes receios da utilização da informação. São temas que estão em cima da mesa. Muita coisa acontecerá nos próximos anos relativamente à forma como esta informação poderá ser tratada pelas empresas. De qualquer forma, eu gostaria de realçar, isto é muito importante, que eu vejo enorme preocupação do lado das empresas com que trabalho, para que essa informação seja utilizada na justa medida em que vai ajudar a relação com o cliente. Ou seja, até hoje não me tenho cruzado com situações em que haja aqui abuso de informação. Estes dois senhores provavelmente não vou dizer, mas vou tentar consigo perceber quanto é que pode custar usar uma ferramenta destas. É muito caro para uma empresa ou não? Estamos a falar, obviamente, de dimensões de empresas diferentes. Não é muito caro, especialmente porque nós estamos sensíveis ao valor que trazemos às empresas. Ou seja, se nós pensarmos na facilidade com que as empresas, com base nas nossas soluções, conseguem tomar as suas decisões e conseguem tomar as suas decisões acertadas, nós estamos a falar numa capacidade de
ao fim e ao cabo, ajudar a que as empresas não tomem decisões erradas e, nesse sentido, estamos a falar, por exemplo, só aí de uma enorme poupança, ao fim e ao cabo, fazer um bom investimento. Por exemplo, aqui o caso que o Manuel falou é muito claro. Quando estamos a trazer, no caso da fraude, ou seja, nós, conforme foi referido, estamos a falar de uns milhões largos e, portanto, qualquer software que consiga ajudar a resolver esta questão, estamos sempre a falar de um lado da receita, uma poupança muito considerável. Manuel, há quanto tempo é que a Soriana trabalha com Marketing Intelligence? O Marketing Intelligence é um processo de recolha de informação sobre o mercado e sobre os clientes que nos permite decidir mais rapidamente e com maior confiança. E, portanto, nós sempre trabalhamos com Marketing Intelligence. Primeiro numa forma mais rudimentar e depois numa forma mais sofisticada. Aliás, eu diria que esta necessidade de obtenção de informação acompanha o homem desde os primórdios. Esta questão da fraude que falava há pouco, há quanto tempo é que começaram a trabalhar nesta questão? Nós temos um conjunto de processos muito afinados em termos de detecção da fraude e que vão muito para além da questão da tecnologia que nós utilizamos. E, portanto, porque o que eu penso é que, em termos do Marketing Intelligence, o aspecto crítico mais importante é as pessoas recolherem a informação com que se deparam. Não é propriamente a questão do processo nem a questão da tecnologia. Também são importantes, porque nós devemos conseguir distinguir o que é que sabemos fazer bem, em termos dos processos e das tecnologias, e o que é que precisamos de pedir a alguém que faça por nós. Mas o aspecto crítico são as pessoas. E é a capacidade da empresa motivar, treinar e compensar os seus colaboradores que mais se esforçam e mais se empenham em trazer para dentro da empresa a informação que é crítica para a sua tomada de decisão. E, portanto, eu diria que este é que é o ponto-chave para que o Marketing Intelligence seja mais eficaz nas empresas. O Real Time Marketing é um projeto que está em desenvolvimento na Caixa Geral de Depósitos, não é? O que é estamos a falar? Antes de mais, deixa-me só complementar aqui um ponto que eu corroboro perfeitamente na plenitude, que tem a ver com efetivamente o que é isto do Marketing Intelligence. E, acima de tudo, o que eu vejo são as ferramentas como um meio para chegar a alguma coisa. O Marketing Intelligence funciona quando nós sabemos exatamente o que é que vamos à procura. Okay? Muitas vezes não sabemos o que é que vamos encontrar, porque é um desafio. Nós entramos por dentro dos dados, provavelmente estamos a pensar que as relações causais entre as várias situações é de A para B, e às vezes não é para A para B, é A para Z, e o Z para E, etc, etc. Ou seja, esta ferramenta que, por exemplo, o SAS vende é maleável consoante cada cliente, não é? Vamos lá ver. A Soriana tem umas necessidades, a Caixa Geral de Depósitos terá outras. Vamos lá ver. Aqui o ponto é que quando nós estamos a trabalhar com este nível de informação, as coisas não podem ser feitas numa máquina calculadora. Okay? Claro. Sejamos muito práticos, nem muito menos nos papéis, como acontecia antigamente. Com este nível de informação, a informação ela própria toda que não está estruturada e nós só fazendo correlações e ligações entre as mesmas é que vamos perceber exatamente como é que elas nos podem ajudar. Portanto, eu diria, como principal mensagem, é que o Marketing Intelligence funciona quando nós sabemos exatamente o que é que queremos, o que é que vamos à procura, para que é que vamos utilizar, como primeiro ponto. Há que ter um objetivo. Há que ter um objetivo. E é um bocadinho nesse objetivo que situa o nosso projeto Real Time Marketing. Portanto, em termos práticos, o que nós queremos, acima de tudo, é proporcionar uma experiência ao cliente para com a Caixa completamente abrangente, holística. E nesse âmbito, o cliente que vem ter connosco para ter produtos financeiros vem ter connosco para perguntar informação, mas ele está à espera que nós saibamos qual é que é a sua situação familiar, qual é que é o seu agregado familiar, quais é que são os produtos que ele tem. Portanto, está à espera que nós proporcionemos mais valor na relação, não seja simplesmente uma relação, se quiser, mais básica. E o que nós estamos a fazer neste momento é, pegando na informação toda que nós temos, que é extremamente alargada, como imagina, e colocar esta informação de forma a que o cliente, na interação que tenha connosco, nós consigamos oferecer o produto mais adequado naquele momento.
produto ou serviço, porque nós muitas vezes falamos em Next Best Offer, não é necessariamente Next Best Offer, é Next Best Action, porque o cliente não temos que necessariamente vender alguma coisa, temos é que interagir com o cliente numa ótica dialogante. Portanto, e nesse aspecto, o que nós estamos a fazer, combinando um conjunto de técnicas, nas quais o Pedro já as mencionou, um conjunto de ferramentas, ter no canal presencial, portanto, em termos práticos para a nossa agência, em termos de contacto telefónico e a nível de contacto online, ter logo, de uma forma imediata, um conjunto, a geração de oportunidades para o cliente de acordo com o que nós acreditamos ser o que o cliente vai querer e de acordo com o contexto do cliente. Eu costumo sempre dizer o seguinte, que é o cliente, quando entra na nossa agência, ele precisa, para efeitos de relação bancária, de cartões de crédito. Nós temos os melhores créditos que existem no mercado, mas se o cliente vem ter connosco e vem fazer um depósito, faz sentido que o comercial lhe ofereça um depósito a prazo, um depósito de poupança, porque é exatamente essa a necessidade dele. Portanto, o contexto faz toda a diferença. E hoje em dia, com esta informação, principalmente no canal online, não faz sentido que as empresas se posicionem de uma forma passiva. O que quer dizer com isto? Quer dizer que não faz sentido que as empresas façam hard selling. O tempo do hard selling já acabou. É importante haver um bocadinho de contexto e eu acho que isso é que vai fazer a diferença. Acho que, efetivamente, se nós pensarmos hoje em dia, em termos da realidade, não só bancária, mas sobretudo das outras indústrias e principalmente na distribuição, o que nós vemos é que os grandes players têm tido mais sucesso, são aqueles que têm tido a capacidade de distinguir pelo serviço que prestam ao cliente. E o serviço que prestam ao cliente é compaginar esta informação de toda a navegação do cliente e oferecer alguma coisa que seja adequada àquele momento do cliente. O real-time marketing é exatamente isso, é oferecer alguma coisa mais adequada para aquele momento de interação com o cliente. Manuel, além de ser importante este tipo de ferramentas, serem importantes para perceber o que é que o consumidor quer neste momento e a sua satisfação, é também importante para perceber que ofertas lhes podem fazer, não é? De futuro. É, e é também muito importante em todo o acompanhamento que é feito ao cliente. Eu posso lhe dar um exemplo. Se no centro de atendimento telefónico de uma empresa, em determinado momento, começa a haver uma frequência anormal de chamadas por uma determinada razão, que pode não ter nada a ver com venda nem com comercialização de outros produtos, deve ser gerado um alarme em alguém na empresa que imediatamente tente perceber o que é que está a acontecer. E, portanto, toda esta questão destes alertas e destes alarmes, que não tem nada a ver com a venda, tem a ver só com o serviço ao cliente, são muito importantes, são um aporte muito importante desta questão do real-time marketing e que, de facto, que é potenciado pelo Marketing Intelligence. De facto, nós temos, em relação à questão que me estava a colocar, nós temos uma ideia muito clara de cada perfil de cliente, qual é que é a necessidade de produtos que tem e sabemos qual é que é o grau, o diferencial que existe entre aquilo que os clientes têm e aquilo que eles efetivamente necessitam. E aqui o papel de uma empresa cujo principal canal de vendas é a rede de mediação, a grande preocupação é disponibilizar todas as ferramentas em termos de indicação de quem é que são os alvos, quais é que são as melhores ofertas, quais é que são os momentos mais adequados para explorarem essas oportunidades de negócio que, de facto, só com uma ferramenta tecnológica é que são detetáveis. Professor, esta é uma área com constantes necessidades e é uma área em crescimento e é uma área precisamente que está com falta de profissionais especializados, não é? Concordo. Isto é uma boa notícia. É uma boa notícia e também uma má notícia para a sociedade, porque de facto temos que produzir mais profissionais. Se me permite, só uma nota. O André há bocadinho disse que as ferramentas não eram caras e eu até iria ajudar dizendo que o que é caro é não ter as ferramentas. Mas mais do que isso, o que é verdadeiramente caro é não ter os profissionais qualificados, porque nós podemos ter a melhor ferramenta tecnológica, mas se não soubermos definir os objetivos, se não soubermos utilizar as ferramentas, customizar os modelos às necessidades da organização, nada é possível fazer. E de facto, quer em Portugal, quer em vários países, temos diversos estudos e factos e experiências que têm mostrado esta enorme escassez de profissionais nesta área. Deixe-me começar pelos Estados Unidos e por Inglaterra, onde foram feitos mais estudos, e depois eu venho à realidade portuguesa. Nos Estados Unidos foi feito um estudo por uma grande consultora
que prevê que em 2018, daqui a 4 anos, vai haver uma escassez de 200 mil profissionais de marketing intelligence e de profissionais de gestão de informação em geral, que dominem os métodos analíticos. O mesmo estudo prevê que vai haver uma escassez nos Estados Unidos de 2 milhões de gestores que dominem de alguma forma os métodos analíticos. Simultaneamente foi feito recentemente um estudo em Inglaterra e nos Estados Unidos com inquérito a executivos de marketing e detectaram que metade dos executivos de marketing destes 2 países não dominavam técnicas básicas que eram indispensáveis para eles no que diz respeito à modelação de grandes quantidades de dados. E, curiosamente, também aqui há pouco tempo atrás, isto não é bem um estudo, é uma previsão, mas há uma revista muito conhecida nos Estados Unidos, que é Popular Science, que fez uma previsão quais seriam as 10 profissões do futuro. Enfim, apareciam profissões tão exóticas como arquiteto galáctico, algo assim. Mas no meio dessas aparece basicamente gestor de informação, alguém que seja capaz de usar métodos analíticos para transformar os dados em informação, em particular no contexto do marketing. Portanto, se quisermos, podemos dizer especialistas em marketing intelligence. E em Portugal? Em Portugal. Bom, no Instituto que eu sou diretor, o Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação da Universidade Nova de Lisboa, nós temos vários cursos de pós-graduação e de mestrado nesta área. Em particular, temos um de Marketing Intelligence e outro de Marketing Research e CRM. E a situação pode-se descrever em breves palavras. A procura dos diplomados tem vindo a crescer vertiginosamente nos últimos anos. A situação dos diplomados destes cursos é de pleno emprego. Não há desemprego. A taxa de emprego é praticamente 100%. Mais factos, porque são feitos por estudos independentes. O tempo médio de colocação no mercado de trabalho após a graduação é inferior a 1 mês. Portanto, é praticamente imediata. E até um facto curioso, que é numérico, que é este estudo independente, detectou que o salário médio à saída da formação é de 1.400 euros líquidos mensais, o que é claramente superior à remuneração do mercado. E isto Em Portugal, quem quiser procurar emprego e não tiver dificuldades, pode seguir esta área. Pode seguir esta área, mas é muito importante dizer o seguinte. Claro que há muitos profissionais de marketing. O que nós estamos a dizer aqui é que há uma escassez de novos profissionais de marketing. Até porque esta é uma área que vai exigir, e daqui para o futuro, certamente, sempre uma constante formação, não é? Certo, sem dúvida. E uma coisa curiosa, um facto curioso. Vários gurus do marketing dizem hoje em dia que das várias disciplinas que confluem para formar um profissional de marketing, se calhar uma das mais dominantes aqui há umas dezenas de anos era a psicologia, por exemplo, e passou a ser o domínio dos métodos quantitativos, dos métodos analíticos. E, portanto, hoje o novo profissional de marketing, eu digo que está na confluência de talvez 4 ou 5 coisas. Gestão e marketing, como não podia deixar de ser, formação tradicional, domínio dos métodos computacionais, domínio dos métodos analíticos e domínio dos sistemas de informação. E é na interseção destes 5 pilares que se formam os bons técnicos de marketing intelligence do futuro e estou certo que não me enganarei ao dizer que nos próximos anos o gap entre a oferta e a procura vai continuar a crescer. Nós não conseguiremos formar profissionais suficientes para aquilo que são as necessidades da sociedade. Hoje temos que ficar por aqui. Resta-me agradecer aos meus 4 convidados. O Buzz Factor fica então por aqui. Desejo-lhe uma boa semana. Convido-o a deixar as suas sugestões na nossa página do Facebook. Despeço-me então com mais uma rúbrica do Velho ao Novo. Preto de cabeleira loira ou um branco de carapinha não é natural. O que é natural e fica bem é cada um usar o cabelo com que nasceu. Usando diariamente o restaurador Olex, dá ao seu cabelo a sua cor primitiva. Restaurador Olex. Your smile, your eyes, your stubborn curl that you've got from your dad and that he got from his mum. How you look like when you listen to me and when you're trying to ignore me. The way you laugh about bad jokes and hide yourself when you're sad. The way you look before you kiss me. And when you say, I love you. You have really strict principles, but only to drop them. In your wonderful world, order and chaos is no contradiction at all. I've known you for so many years, but still you surprise me. Every morning, you really test my nerves.
For all of that, I love you.